Começar então. Gente, a primeira pergunta, olha que pergunta interessante. Professor, o meu professor de inglês disse que depois do verbo like, posso usar tanto o to como o ing. Ele está certo? Primeiro, não gosto muito da pergunta de meu professor disse. Fala, você que está com dúvida, tá bom? Muito bem. Mas aí o seu professor disse assim, que o verbo depois do verbo like, não tem verbo like, é depois do verbo to like, que é o verbo gostar. Lembrando que a gente teve aula de infinitivo, então se dá uma revisão, qualquer coisa. Muito bem, ele está, por exemplo, vou conjugar. Como é que eu conjugo? Transformo em verbo raiz like. O que sobrou eu jogo aqui, I like. Se eu falar I like, se eu falar, por exemplo, I like ing ou I like to qualquer coisa. Vamos falar que, vamos dizer, por exemplo, que eu gosto de pescar. I like to fish. Alguns dizem I like to go fishing e assim por diante. Mas vamos pegar I like to fish ou I like fishing. Aqui, esse daqui a gente vai ter uma aula, depois vocês dão uma olhada na aula de gerúndio. Na aula de gerúndio eu explico bem isso daqui. Mas esse caso dá dúvida, porque ambos são aceitos. E alguns livros de inglês dizem que são aceitos os dois sem mudar a tradução. Eu já acho que não. Ambos são aceitos, porém a tradução muda um pouco. Esse daqui diz, eu gosto de pescar. E eu estou vendo o R aqui, e eu estou vendo o R aqui porque está no infinitivo. E esse daqui eu gosto da ação de pescar. Eu gosto de pescaria. Mas na hora que a gente for traduzir, eu gosto de pescar e eu gosto de pescaria, dá a mesma coisa. Esse é o caso lá do cocô e merda, dá tudo a mesma bosta. Certo? Mas se eu for pegar o verbo caçar, o verbo to hunt, I like hunting ou I like to hunt. I like to hunt, eu gosto de caçar. I like hunting, eu gosto do ato de caçar, eu gosto de caça. I like hunting, eu gosto de caça, e I like to hunt, eu gosto de caçar. Muito bem, pergunta respondida. Próxima pergunta. Pergunta, professor, parar não é stop? Putz, o que eu vou responder para você nesse momento? Filho, parar é um infinitivo. Se ele é infinitivo, ele vai ter que começar com to. Então, se eu falar parar, está no infinitivo, eu vou ter que colocar imediatamente to stop. Agora, se eu te der uma ordem, se eu falar assim, para vagabundo, esse para, é aí sim, tirei o infinitivo daqui, ficou uma ordem stop. Muito bem, próximas. Professor, como conjuga o verbo estudar? Muito bem, vamos lá para o verbo estudar. Estudar, to qualquer coisa. Beleza, to study. Aí eu vou lá, coloco os pronomes pessoais. I, you, he, she, it, we, you, they. Beleza. Tiro o to, jogo aqui. O que sobrou está tudo conjugado. I study, you study, we study, you study, they study. Muito bem, assim está conjugado. Se tiver he, she, it, vem um S. E aí, tudo bem, esse verbo eu até aceito, porque ele não é só o verbo raiz. Chega aqui, ele sofre uma pequena alteração entre I e S, se for para he, she ou it. Tá bom? E aí eu te pergunto, se tiver dúvida, manda um e-mail aí para professordidonato@gmail.com. Próxima pergunta. Não tem mais perguntas, mas tem um comentário pertinente aqui. Essa história de comer, beber, estudar, ser to qualquer coisa, ela comporta algumas exceções. Mas são as exceções, não é regra. Não se pega na exceção para provar que está errado. Não. E essas exceções elas são esmiuçadas tanto na minha apostila quanto nas aulas mais para frente aí, tá bom? Então não deixa